Olá, sejam todos bem-vindos à Sintonização Espiritual do Dia. Eu sou o professor Luiz Ferran e é uma graça compartilhar esse momento com você. Hoje, para complementar as reflexões que eu trouxe para vocês a respeito da vida e da morte, trago uma reflexão que talvez pelo termo possa estranhar, mas é exatamente isso que eu quero dizer: morrer em vida. Existe esse outro tipo de morte que eu quero compartilhar com vocês. Existe a vida antes do nascimento, como eu compartilhei, a vida que acontece depois da própria morte, mas existe esse fenômeno que acontece enquanto estamos encarnados, vivos, no sentido mais literal, né? E a gente morre em vida. Deixa eu dar um exemplo. Na adolescência, eu já vinha apresentando alguns quadros de síndrome do pânico e ansiedade lá nos 16 anos. Mas foi só em 2010 que eu comecei a ter minhas primeiras fortes crises de ansiedade. Eu me lembro de acordar de madrugada, ir ao pronto-socorro de braço erguido, pois era a única maneira que eu conseguia respirar, esperando o médico fazer alguma coisa para tirar aquele nó na garganta e o aperto no peito que eu sentia. Aconteceu que ele me surpreendeu ao dizer que não havia nada na minha garganta nem no meu peito e que provavelmente eu estava tendo uma crise de ansiedade, de pânico, e que aquilo era de origem emocional e psicológica. Eu, na verdade, saí muito puto de lá. Como assim psicológico? Era físico, sabe? Eu sentia algo no peito, algo na garganta. Quem sofre de ansiedade sabe como o corpo reflete isso, e muitas vezes são essas sensações de não conseguir respirar, de faltar ar, de sentir nó na garganta, de sentir o abdômen contraído, apertado, enfim. Acontece que eu passei a conviver com aquelas sensações, né? Eu não consegui uma solução para aquilo naquele momento. Então, ora isso era intenso, ora era bem leve. De vez em quando passava algumas semanas sem eu sentir nada e de repente, bum, voltava tudo à tona. Corpo trêmulo, sudorese noturna, suava muito enquanto dormia, falta de ar, medo, insônia. Eu chegava do trabalho e só queria dormir. Fui me fechando no meu mundo, ficando quieto e distante de todos. Não sabia o que estava acontecendo. E nem queria saber, na verdade. Tinha medo de conversar sobre, sabe? E não conseguia me abrir com ninguém. E essa foi a receita perfeita para a depressão, né? Então, fechado no meu mundo, lidando só com os meus pensamentos, eu não conseguia ver e sentir nada que fosse bom. Tava tudo cinza, não tinha graça. Então, eu fui me entregando para isso, fui entrando nesse poço, fui me afundando nessa negatividade, nesse medo, nessas inseguranças. E talvez eu falando aqui você vai se dando conta que talvez você já passou por isso, ou tem alguém que está passando, ou até mesmo você pode estar passando por algo assim. Mas até que um dia eu percebi que eu comecei a perder a minha voz. Eu não conseguia falar por mais de 10 minutos. Eu ficava ofegante e esse foi o limite. Tive que procurar um médico, então fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer dos linfonodos. E ali pela segunda vez eu achei que ia morrer, porque a primeira é outra história. Então eu fiquei internado por 2 semanas, fazendo uma bateria de exames. Isso me deu tempo que eu não estava me dando, né, ao longo da minha vida. Um tempo que eu pude refletir sobre a minha vida, minhas atitudes, meus hábitos. Então eu percebi que o meu modo de vida estava me matando. A maneira como eu vivia, comia, as coisas que eu fazia, pensava e sentia a meu respeito estavam me matando. O câncer nada mais é do que suas células se voltando contra você. É um motim. Como num barco, quando os tripulantes decidem tirar o comandante do comando, pois percebem que esse comandante não sabe o que está fazendo. Então a galera, né, cria uma revolta. Então eu percebi que precisava morrer para aquela vida. Eu vi que eu não estava bem, eu precisava deixar de ser aquela pessoa, porque se eu continuasse a ser daquele jeito, provavelmente eu não estaria compartilhando aqui tudo isso com vocês. Então eu decidi mudar e comecei a buscar coisas que me ajudassem profundamente nessa missão. Tem uma história em paralelo aqui, mas eu vou contar essa história em outro momento, que dá um desfecho do que eu vou falar agora. Então eu comecei a ir para o reiki, para o yoga, para a meditação, para o centro espírita, para o centro budista, comecei a fazer retiro espiritual, mas foi quando eu descobri a respiração de renascimento que a verdadeira transformação começou a acontecer. Foi quando eu tive consciência de que, peraí, tudo está mudando, tudo está acontecendo. No renascimento eu descobri e experimentei de fato o que é esse morrer em vida. E para quem não sabe, eu vou explicar um pouco sobre a respiração de renascimento,
que também é conhecida como respiração consciente de energia. Hoje em dia já existe a respiração sistêmica consciente de energia. Bom, a respiração para mim hoje é um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento humano e espiritual. Através de um ritmo específico de respiração, profundo, suave, com ritmo, a gente pode tanto desbloquear e regular as nossas emoções, como acalmar nossa mente e relaxar profundamente, processando então memórias, que são, né, o que são memórias? São traumas, doenças e sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, mentais, espirituais, de todo o nosso sistema pessoal, ou seja, minha biografia e também da minha família. Como também podemos conhecer e acessar de forma consciente uma comunicação clara e direta com a nossa fonte de sabedoria interna, o divino em nós. Ou, se quiser chamar de Deus, também é bem-vindo. É mais ou menos assim. Você se deita, o profissional vai guiar você e você vai respirar e relaxar. Respirar, relaxar e sentir. Respirar, relaxar, sentir o que estiver sentindo no corpo, na emoção, no pensamento, e vai acolher o que você estiver sentindo. E enquanto você acolhe o que você sente sem julgamentos, você se entrega a essa experiência, se rende, se dilui nisso. E foi justamente em uma sessão dessas que eu descobri o que era morrer em vida. Ali, literalmente, uma parte de mim morreu. Um eu que fez sentido por um tempo, mas que para que o novo Luiz surgisse, aquele precisava ir embora. O velho Luiz, por exemplo, tinha um sério problema a respeito do seu próprio valor. Buscava o reconhecimento profissional como uma forma de receber aprovação e aceitação das pessoas. Mas naquela sessão mudou profundamente essa percepção. É claro, não foi de um dia para o outro, são 8 anos praticando e ensinando o renascimento. Mas em 2020 eu tive uma experiência muito profunda em uma sessão. Eu estava fazendo a minha sessão e houve um momento dentro da sessão que de repente eu me senti caindo em céu aberto. Então muitas pessoas quando fazem as respirações de renascimento, elas podem ou conseguem acessar imagens, ver cenas, né? E é tudo muito real, tudo muito nítido a maneira como você experimenta isso. Então de repente eu me senti caindo em céu aberto, sem conseguir olhar para baixo para ver onde eu ia cair. O medo foi muito grande, eu tentei várias vezes assim, virar para tentar ver onde eu ia cair e não conseguia ver. Eis então que eu tive que me render completamente para aquilo. Eu tive que dizer, cara, beleza, eu vou morrer. Deixa acontecer agora. Eu me rendi, literalmente. E quando eu me rendi foi quando eu entrei em contato com o solo. O que na verdade era uma fazenda inteira repleta de feno. Então quando eu encostei no feno, eu escutei um som que fez puf. Foi fofinho. E ao mesmo tempo eu entrei num estado de graça muito profundo ali, porque eu comecei a rir muito. Todo o medo se tornou ridículo, sabe? O pensamento foi, cara, como posso ter tido medo de morrer? Olha só que ridículo isso, tipo, eu morri, mas olha onde eu caí, né? Tipo, não tinha nada a ver com o medo que eu tinha da morte. A morte ali se mostrou algo, tipo, completamente simples e natural, sabe? Então, quando aconteceu isso, eu senti o meu corpo novamente e ele estava completamente relaxado, sem tensão, sem dor, sem formigamento, sem bloqueios. Era um fluxo intenso e livre de energias passando por mim. Então, vocês estão comigo nessa história? Vamos lá. Começou a vir em direção aos meus olhos bolhas rosas de sabão. E elas vinham e eram tantas que eu perdia a visão, ficava turva a minha visão. Então eu decidi ir em direção à fonte dessas bolhas, que era na verdade um buraquinho muito pequeno e escuro. Acontece que eu consegui passar por ali e atravessar esse buraquinho. Então eu fui para uma outra dimensão, uma dimensão que era assim muito semelhante ao espaço, onde eu estava flutuando. Era escuro, com os pontos de luz assim. E então uma voz muito nítida começou a falar umas coisas para mim. Que na verdade essa voz era eu mesmo. Mas é um pouco difícil de explicar. Mas essa voz disse assim, ó, ou pensou assim, é difícil explicar. Eu sou uma fonte inesgotável de amor. Então eu sentia isso com todo o meu ser. O amor é na origem da minha existência. Eu sou o infinito, o tudo e o nada. A existência e a não existência. Eu sou eu. Veja, aqui
é uma sensação de unidade. Eu sou infinito, tudo e nada, existência e não existência. Eu sou eu. Aquilo foi muito chocante para mim. Eu realmente me sentia num nível de não separação. Não tinha não tinha separação. Então eu escutava: eu sou a tua dúvida que te trouxe até aqui. Eu estava duvidando de Deus nessa época da minha vida, para vocês terem uma noção. Eu sou a tua vitória. Tudo é amor. Olha que pensamento lindo. Eu sou amado constantemente. Eu sou amado em cada respiração. Eu sou amado em cada pensamento. Eu sou o Filho amado de Deus. Eu sou livre, livre, completamente livre. E aí eu perguntei: me guia, Pai, mais fundo em Ti. Eu sabia que era o Pai Divino, que era a minha essência ali falando comigo. Então eu fui levado a isso. E eu escutei a seguinte frase: eu sou o vazio mais preenchido que existe. Eu sou um completo nada. Veja, unicidade. Nenhuma divisão, nenhuma separação. O vazio mais preenchido que existe. E aí eu perguntei: meu Deus, o que é isso tudo? E a voz disse: eu sou você. Então ali foi um ponto muito, muito específico, assim, ó. Foi uma realização sem tamanho. Eu não estava tendo nenhuma tensão, nenhuma dor, nenhum bloqueio, nenhum medo. Era puro fluxo, puro amor. O que sempre sou e o que eu sempre serei. Eu, você e nós. A mesma coisa, tá? Não é uma questão minha. Ah, eu consegui. Não. É nosso. Isso aqui é sobre o divino em nós. Se eu estou compartilhando com vocês, agora isso é parte de vocês. Faz parte de vocês esses pensamentos. Ele dizia: o dinheiro te engana. Não siga o dinheiro, siga o teu coração. Essa é a tua verdadeira riqueza. Eu já te dei tudo, mas você não aceita. Abre mão, deixa eu fazer em você o milagre da tua vida. Deixa eu fazer o milagre da liberdade, da verdade e do amor. Solta e tudo mais vai te ser dado. Vê, tu não pensa uma coisa dessa lavando a louça, né? Você não tem esses pensamentos assim no dia a dia, normal. Então veio o mantra, Om Namah Shivaya. E aí continuou: eu sou um completo porque a vida flui em mim e através de mim. Eu sou o maior sucesso de Deus, completamente poderoso e imensamente amado. Olha o poder desse pensamento. Eu sou o maior sucesso de Deus, completamente poderoso e imensamente amado. E aí ele complementa assim: nunca mais ouse pensar algo diferente disso. Lembre-se, eu não estou contigo, eu sou contigo. Eu sou completo e completamente completo. Ali morreu o velho Luiz e passou a surgir um novo Luiz. Ali foi uma morte em vida. Porque essa experiência, ela mudou o meu sistema de pensamento, ela mudou a minha percepção sobre as coisas, sobre mim mesmo. E aos poucos as coisas começaram a ser renovadas. Eu comecei a perceber aos poucos, ao longo desses anos, como aquela sessão foi significativa demais para mim. Como aquilo me ajudou e tem me ajudado a confiar e seguir com fé, sabe? E aí eu faço a reflexão, né? E você? O que você precisa deixar morrer na sua vida? O que você precisa se desfazer? Que situação ou relação que você ainda tenta manter na sua vida, mesmo já sentindo que deu, foi, acabou? O renascimento é sobre isso, sobre morrer em vida. Então veja, se esse relato tocou algo em você, é porque tem algo em você que sentiu uma atração pela proposta do renascimento. Algo, em algum nível, precisa morrer. O que é? Então, pessoal, essas foram as reflexões da sintonização de hoje. Se você tiver interesse, eu posso facilitar essa jornada de renascimento para você. Nesse finalzinho de fevereiro, eu ainda tenho alguns horários em que eu poderia receber você por uma condição especial. Se você quiser fazer uma sessão, entre em contato comigo. Pode ser online também, tá? Mas vai ser uma graça, vai ser uma alegria poder compartilhar essa ferramenta que me trouxe tantos benefícios, que me ajudou muito.
Então veja, o que em você precisa morrer em vida? Eu sou o professor Luiz Ferran, foi uma graça compartilhar esse momento com você. Vou ficando por aqui, até um próximo encontro. Namastê, a gente se vê.